No princípio era aquele que é a palavra. Ele estava com Deus e era Deus. Aquele que é a palavra tornou-se carne e viveu entre nós. Vimos a sua glória, glória como do unigênito vindo do Pai, cheio de graça e de verdade. João, capítulo 1, versos 1 e 14. Não há dúvida de que é grande o mistério da piedade. Deus foi manifestado em corpo, justificado no Espírito, visto pelos anjos, pregado entre as nações, crido no mundo, recebido na glória. 1 Timóteo capítulo 3, verso 16. Tudo isso provém de Deus, que nos reconciliou consigo mesmo por meio de Cristo e nos deu o ministério da reconciliação, ou seja, que Deus em Cristo estava reconciliando consigo o mundo, não levando em conta os pecados dos homens, e nos confiou a mensagem da reconciliação. Portanto, somos embaixadores de Cristo, como se Deus estivesse fazendo seu apelo por nosso intermédio. Por amor a Cristo lhes suplicamos, reconciliem-se com Deus. Deus tornou o pecado por nós, aquele que não tinha pecado, para que nele nos tornássemos justiça de Deus. 2 Coríntios capítulo 5, versos 18 ao 21. O mistério que esteve oculto durante épocas e gerações, mas que agora foi manifestado a seus santos. A ele quis Deus dar a conhecer entre os gentios a gloriosa riqueza deste mistério, que é Cristo em vocês, a esperança da glória. Colossenses capítulo 1, versos 26 e 27. Por essa razão, ajoelho-me diante do Pai, do qual recebe o nome toda a família nos céus e na terra. Oro para que com as suas gloriosas riquezas ele os fortaleça no íntimo do seu ser com poder, por meio do seu Espírito, para que Cristo habite no coração de vocês mediante a fé. E oro para que, estando todos os santos, compreender a largura, o comprimento, a altura e a profundidade, para que vocês sejam cheios de toda a plenitude de Deus. Efésios capítulo 3, versos 14 a 19. Seja bem-vindo a mais um encontro com a palavra especial de Natal. Faço a mesma pergunta para muitas pessoas todo ano. O que o Natal significa para você? Esta pergunta é importante para nós, crentes em Jesus Cristo. Para muitos, o período que antecede o Natal é a época mais difícil do ano. Talvez você não creia em Cristo Jesus como o Messias prometido e não seja seu seguidor e por isso não tenha razão para se alegrar nesse período do ano. Pode ser que este período do ano não seja de alegria, paz e felicidade. Muitas pessoas chegam para mim e dizem, Pastor, ore por mim para poder aguentar firme estes próximos dias. Talvez uma pessoa muito querida para você tenha morrido recentemente. Que tipo de Natal você vai ter? Talvez as suas memórias o façam nem sequer querer pensar no Natal. Você já parou para pensar que tanta gente vai passar o Natal sem nenhuma esperança? Reflita sobre o que o Natal significa para tanta gente. Para muitos não significa nada, não passa de um dia como tantos outros. Não podemos nos esquecer que a época do ano, essa é a época do ano em que o comércio mais lucra. É isso que o Natal significa para eles. Uma chance de faturar muito mais. Faturar e faturar. A nossa perspectiva do Natal está totalmente fundamentada na Bíblia. A primeira e mais bonita palavra que revela o que é o Natal é encarnação. No princípio era aquele que é a palavra. Ele estava com Deus e era Deus. Aquele que é a palavra tornou-se carne e viveu entre nós. Este é Jesus. Ele é a palavra de Deus para o homem. A palavra mais importante já pronunciada por Deus para o homem foi Jesus. Tudo que Jesus foi, fez e disse era a expressão da palavra de Deus ao mundo. Jesus, a palavra, estava no princípio com Deus. A palavra que estava com Deus e era Deus se tornou carne e habitou entre nós. Isto é encarnação. Este é o mistério de Deus. Deus foi manifestado em carne.
A questão mais importante do Natal é saber quem foi Jesus. Quem foi esse homem que viveu 33 anos na Terra? Ele era Deus, Deus que se transformou em carne humana. Deus amou tanto o mundo que arquitetou este plano maravilhoso. Paulo escreveu em sua carta aos Efésios assim, Por essa razão ajoelho-me diante do Pai, do qual recebe o nome toda a família nos céus e na terra. Oro para que vocês possam, juntamente com todos os santos, compreender a largura, o comprimento, a altura e a profundidade, e conhecer o amor de Cristo que excede todo conhecimento. Precisamos conhecer o significado da encarnação de Jesus. E Paulo orava por isso. Podemos pensar no Natal de duas maneiras. Há o Natal que existiu. Que milagre! Houve a encarnação. Que milagre! Deus entre nós, Emanuel. Mas um dos pontos mais empolgantes do Natal é a encarnação ainda ocorrida hoje. Mas como assim? É exatamente a encarnação que ocorre hoje. Jesus quer ser manifestado na nossa carne hoje. Este é o Natal que é. Esta é a encarnação que acontece hoje. Nós, seguidores de Cristo, somos sua habitação. Somos seu corpo. Ele se manifesta em nós. Sim, Jesus se tornou carne 2000 anos atrás, mas ele quer se tornar carne todos os dias, na minha carne e na sua carne. Isso para que possamos mostrar e contar ao mundo as boas novas de Natal, do Natal que foi, do Natal que é e que pode ser para muita gente. Ouça a letra de um dos hinos encontrados no Inário para o culto cristão que fala sobre a vinda do Rei Jesus como menino em Belém. Diz assim, quem é o menino que está nos braços da mãe tranquilo dormindo? E os anjos nos celestiais espaços a quem enaltecem com hinos? É o Cristo Jesus, o Rei que anunciou a paz, a quem Deus quer bem. Da Virgem Maria é filho, Jesus que nasceu em Belém. Assim desceu até nós tão pobre o Rei do céu e da terra. Amou o humilde e também o nobre. Que fique pasmado o universo. É o Cristo Jesus, o Rei que foi, será cravado por nós na cruz. Nasceu como um ser humano. Hosana ao menino Jesus. Existem muitos outros hinos de Natal que falam da vinda de Jesus encarnado trazendo reconciliação. Este é apenas um deles. Um amigo meu, pastor, exerce o seu ministério dentro das Nações Unidas e me disse que o tempo todo há cerca de 66 guerras acontecendo no mundo. Dá para imaginar tantos conflitos e tumultos pelo mundo afora? Do que o mundo mais precisa hoje? Ora, de reconciliação. Mesmo a pessoa que não se informa muito sabe como a situação tem piorado em todo o mundo, principalmente no Oriente Médio, entre palestinos e judeus. Um dos principais impasses desse conflito está longe de ser resolvido, a posse da cidade de Jerusalém. O que o mundo mais precisa, quer seja no Oriente Médio, ou bem aí mesmo na sua cidade, sabe o que é? É de reconciliação. E esta é a boa nova do Natal. O compositor Charles Wesley escreveu assim, paz na terra e misericórdia, Deus e pecador reconciliados. Isso é Natal. Deus e pecador reconciliados. Deus se reconciliou com o pecador porque Jesus veio, e esta reconciliação ainda está acontecendo. Acontece constantemente. O apóstolo Paulo colocou da seguinte maneira, tudo isso provém de Deus que nos reconciliou consigo mesmo por meio de Cristo e nos deu o ministério da reconciliação, ou seja, que Deus em Cristo estava reconciliando consigo o mundo, não levando em conta os pecados dos homens, e nos confiou a mensagem da reconciliação. Portanto, a segunda boa nova do Natal é reconciliação. Através da palavra de Deus, percebemos que a reconciliação entre Deus e o homem é a razão da vinda de Jesus. Por que Deus veio à Terra na forma de homem? Porque ele veio na forma de Jesus, o Cristo. Ele veio porque era a única esperança. Se tivéssemos acesso ao céu e à vida eterna por nós mesmos, Jesus teria vindo em vão. Mas isso é inimaginável.
Dá para pensar que Deus mandaria seu Filho ao mundo para fazer o que fez se não fosse necessário? Precisávamos desesperadamente que Deus viesse ao mundo. Precisamos desesperadamente dele hoje, porque ele era e é a nossa única esperança. Foi por isso que Jesus veio. Segundo o apóstolo Paulo, quando Jesus morreu na cruz, Deus estava em Cristo reconciliando o mundo consigo. Foi isso que aconteceu na cruz. Jesus nos reconciliou com Deus. Ele reconciliou o mundo com Deus e trouxe aos seus seguidores a mensagem e o ministério desta reconciliação para ser compartilhada com o mundo por nós. Pare e dê uma olhada ao seu redor. Parece que não estamos fazendo um bom trabalho, não é mesmo? Falta tanto ainda. Quando penso na reconciliação que houve através da vinda de Jesus e da sua morte na cruz, vem-me à mente a expressão trono da graça. O escritor do livro de Hebreus explica a reconciliação que houve na cruz de Jesus Cristo. Ele escreve assim, Assim, aproximemo-nos do trono da graça com toda confiança, a fim de recebermos misericórdia e encontrarmos graça que nos ajude no momento da necessidade. Isso se tornou possível através da reconciliação que Jesus promoveu ao morrer na cruz. Olha, infelizmente eu tenho que encerrar o programa agora, mas antes eu lanço um desafio para você, meu amigo. Quero saber se você que já se reconciliou com Deus tem compartilhado a mensagem de reconciliação com outras pessoas. Deus entregou a cada um de nós, seguidores de Jesus Cristo, esse ministério. Talvez você ainda não tenha se reconciliado com Deus através de Jesus Cristo, então eu lhe convido a se acertar com Deus hoje mesmo. Não deixe mais tempo passar. Fale agora com Deus e diga, Senhor, eu creio em Ti, o único Deus verdadeiro, que veio como homem na presença de Jesus Cristo e morreu no meu lugar na cruz. Eu creio que foi sepultado, mas que ressuscitou no terceiro dia. Eu creio em Ti. Senhor, eu te recebo em meu coração e te agradeço por teu amor. Parabéns se você recebeu Jesus hoje. Viva com Ele. Em nome de todos que participam na elaboração deste programa, eu lhe desejo um Natal muito abençoado. Este é um estudo escrito pelo Dr. Dick Woodward, na voz do pastor Edson Bruno. Até o nosso próximo encontro com a palavra.